Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos nossos cursos que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Analise as propriedades físicas da tabela a seguir. Aqui nós temos algumas amostras, o ponto de fusão dessas amostras, o ponto de ebulição e a condução de corrente elétrica numa temperatura de 25 graus e a 1000 graus Celsius para essas amostras. Depois vem as nossas alternativas, né? Segundo os modelos de ligação química A, B, C e D, eles podem ser classificados respectivamente como composto iônico, metal, substância molecular. Basicamente são essas três opções, né? Se é composto iônico, se é metal, né, para ligação metálica, ou se é um composto molecular, uma substância molecular. Bom, a primeira substância, a substância A, ela tem ponto de fusão de 801 graus. O que quer dizer? Quer dizer que em 801 graus, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Bem na temperatura de 801 graus, ela está no sistema bifásico, ela é sólida e líquida. Abaixo de 801 é sólida. Acima de 801 e abaixo de 1413 ela é líquida. E acima de 1413 ela será gasosa. Então, basicamente, o ponto de ebulição, vamos falar assim, entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, uma temperatura maior do que a fusão e menor do que a ebulição, a gente chama de líquida. Abaixo do ponto de fusão, a gente fala que essa substância está no estado sólido. Acima do ponto de ebulição, ela está no estado gasoso, tá bom? Então, é isso aqui que a gente tem. Sólido, líquido e gasoso e os estados físicos, né, com relação à temperatura de fusão e de ebulição. Então, no primeiro caso aqui, né, a substância A, quando a gente fala em 25 graus Celsius, essa substância está em qual estado físico? 25 graus Celsius é menor do que 801 graus. Então, a gente está falando de uma substância que está sólida. Como sólido, a substância A ela é isolante, ela não conduz corrente elétrica. Mas, quando ela está a 1000 graus Celsius, e 1000 graus Celsius seria aqui, entre 801 e 1413. Então, ela está no estado líquido. No estado líquido, ela é condutora de corrente elétrica. O ar é um composto iônico, então, por exemplo, um sal. O sal aqui é o NaCl, tá? Por que é um sal? Eu sei que é NaCl pelo ponto de fusão dele, mas assim, você não precisa decorar ponto de fusão e ebulição das substâncias, não, tá? É só você saber que se ele não conduz corrente no estado sólido, mas conduz no estado líquido, significa que a gente tem um composto iônico. Composto iônico, ele conduz corrente no estado líquido e em meio aquoso, tá? Aqui, então, no caso líquido, ele é um condutor. Aí vamos para B. A substância B, 43 graus Celsius é a fusão e 183 é ponto de ebulição. São duas temperaturas muito baixas, tá? Em comparação com essas outras aqui, bem baixas. Ela é isolante quando está no estado sólido, né? Que é 25 graus Celsius aqui, a gente tem uma substância no estado sólido. Então, estaria abaixo dos 43 graus Celsius, por isso que eu estou falando que o B é sólido nessa temperatura. E você vai perceber o seguinte, como ela possui ponto de ebulição e ponto de fusão com temperaturas baixas, a gente tem aqui uma substância que é molecular. Então, essa nossa substância, a gente já pode dizer que ela é molecular pelas temperaturas de fusão e ebulição que são baixas. Tá? Então, o primeiro, eu falei que é iônico, né? O A é iônico, que é um sal. A segunda é molecular. Molecular. A terceira substância que a gente tem, em 1535 graus,
é o ponto de fusão, uma temperatura bem alta, até mais alta aqui do que o do sal, né? E o ponto de ebulição, 2.760 graus. Só que ela, você vai perceber o seguinte, a 25 graus Celsius, a gente está falando de um sólido. E a 1.000 graus Celsius, a gente ainda está falando de um sólido para essa substância. No estado sólido, ela está conduzindo corrente elétrica. Tá? Ela conduz corrente elétrica no estado sólido, e quem conduz corrente no estado sólido são os metais. Então, aqui é uma substância metálica. Vou colocar aqui um metal. No outro caso, a gente tem a 25 graus Celsius isolante, seria abaixo aqui de 1248, então é um sólido, né? Ele é isolante. E a uma temperatura de 1.000 graus Celsius, também aqui no estado sólido, ele mantém como isolante, obviamente, né? A gente nem mudou o estado físico. Então, a gente está falando de uma substância que não conduz corrente elétrica a uma alta temperatura. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando de um composto que é iônico, porque no estado sólido não conduz corrente. Agora, se tivesse aqui no meio, no estado líquido, aí conduziria corrente. Só que a gente não chegou. A temperatura de 1.000 graus, ó, teria que passar de 1.248 para ir para o estado líquido. Então, aqui a gente tem novamente uma substância iônica. A ordem é iônico, molecular, metal e iônico. Temos aqui composto iônico, metal não, é molecular. Composto iônico, substância molecular, metal e metal, não. Composto iônico, substância molecular, metal e composto iônico. Então, a letra E é a alternativa correta para essa questão. Não é uma questão assim muito fácil, porque você tem que saber das características de condução de corrente elétrica das substâncias iônicas, moleculares e metálicas. E aplicar isso junto com ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, confunde um pouco na hora de fazer essa resolução de questão aqui, na hora de você resolver esse tipo de exercício, tá? Eu espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, como eu disse anteriormente, o link deles vai ficar aqui na descrição do vídeo.